Olá, queridos amigos da Vibe Mundial, mais um encontro com vocês aqui aos sábados, Ferramentas da Consciência começando mais uma vez, e nós estamos recebendo o Saulo Caldeirón, fundador do grupo de viagem astral. Quem acompanha o Saulo sabe que ele tem um curso que te fala um pouquinho de tudo isso que ele vivencia isso desde cedo, né, Saulo? Desde os 15 anos aí, vivendo essas experiências, não achava informação e agora hoje ele cria todo um conteúdo aí para quem tá passando por isso, para entender o que está acontecendo. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Obrigada pela tua presença aqui mais uma vez. É um prazer, uma alegria, né? Somente sentindo não só o acaso, entre aspas, mas a energia gostosa, né? De estar aqui, né? Tô realmente bebendo de uma fonte legal. Eu não sei se eu tô fora do corpo, mas se estiver fora do corpo, eu tô muito feliz. Pode ser, pois é, tem que questionar. Com vocês dois aqui, eu tô muito feliz. Tenho gratidão. Saulo, como é que foi a primeira vez que você se viu fora do corpo, né? Como é que você lidou com essa experiência? Foi com 15 anos, eu não tinha absolutamente conhecimento algum sobre o assunto. E eu deitei, depois de ter chegado à escola, no tapete, e senti um choque bem forte, que é uma característica hoje nós conhecemos do sistema energético, que ele causa o que a gente chama de estado vibracional. Para mim, eu tinha grudado na tomada, só isso. Você falou, tomei um choque. Eu estava grudado ali. Então eu levantei, desse momento eu consegui sair do processo, fui até a porta e virei para olhar a tomada. Quando eu vi uma pessoa deitada no chão, eu falei, alguém deitou comigo ali, né? Eu vi que era eu mesmo. E eu pensei, morri, né? Porque eu grudei, tomei um choque e morri. E a partir daí começaram, na verdade, diversas situações que eu não tinha a menor ideia do que seria. E iria mudar minha vida para sempre, né? Mudar tudo. Eu era só músico e tal. Por exemplo, no momento que você abre a espiritualidade, a dimensão e tal, você não tem mais nem com o que conversar, velho. Você conversa, com 15 anos, eu era músico, conversar com a galera que jogava bola e tal. Como é que fala agora de coisas espirituais? De porque dá uma sensação de que você muda um pouco o nível, né? Você começa a enxergar outras questões para abordar ali, né? As pessoas você não tem mais com quem muito... E de uma fase em que não tinha tanta internet, não tinha... Então você fica no meio de uma situação de modificação total. Você tem que procurar em livros, né? Em coisas que já estão registradas ali, né? Foi quando você viu a primeira vez o espírito fora? A primeira vez foi nessa própria experiência. Você viu uma moça, uma moça, né? atrás da minha cama, porque a experiência é maior. Eu me afastei, a minha mochila estava na cama, quando eu vi uma moça atrás da minha cama, ela me olhou, e eu estava calma, assim, pelo momento ela parecia ter uns 17 anos, ela parecia me enchia muita paz, assim, eu nem tinha, ela era tão linda, assim, que eu nem imaginava que tinha morrido no momento que eu tinha olhado para mim. A gente tem umas ideias de como são as pessoas que morreram. Você vê que coisa louca essa mente, nossa. O que aconteceu? Ela veio na minha direção, acho que era inocente e passou por dentro da minha cama. Aí eu lembrei que tinha morrido, lembrei que uma bicha, uma alma penada. Aí eu corri na direção pro corpo para me proteger assim. Continuei sentindo choque. Você tentou entrar no corpo de novo? Tentei, na hora que eu corri na direção dele, eu continuei sentindo choque. Eu falei, o corpo ainda tá morrendo, o bichinho. Vou tentar levantar esse bicho. E eu levantei, olhei pro chão, olhei minhas mãos, não tinha mais nada. Eu falei assim pra minha mãe, morri, voltei e tinha uma alma penada no meu quarto. Foi depois assim. Que veio me buscar, mas eu consegui voltar. Eu grudei na tomada, lá achei que ia morrer. Eu não sabia o que era sistema energético, catalepsia projetiva, a paralisia do sono, que aí sai do corpo, nada disso. Ali, por isso que quando eu comecei a estudar o assunto, tinha muita gente que, até eu achar as informações sensatas, através do Wagner, do Valdo Vieira e tal, demorou. Então você vai num centro espírita, o cara olha pra você e fala, não pode fazer em casa isso aí. Na época, assim, né? Isso é uma coisa pra você fazer com calma, ter que estudar. Você nem conseguia controlar? Como é que você vai controlar onde você vai fazer, né? Existia também uma certa celeuma, uma certa situação com o Valdo Vieira. Você fala, sai do corpo, eles criam aquela ideia do Valdo que se afastou do Chico. Então, dentro dos centros espíritas, não todos, existe um processo, existia, né? Que não tem nada a ver. Sim. O desdobramento, a emancipação da alma, a capacidade de sair do corpo, ela é falada facilmente dentro dos centros espíritas, né? Aí você começa a estudar, tanto que eu trabalhei 7 anos em centros espíritas, 5 em um, 12 em outro. Mas eu comecei a estudar e vi que eu precisava simplificar o assunto, assim. Porque eu comecei a estudar sem nenhum conhecimento. Eu passei a ter medo quando eu comecei a estudar. Porque não, enquanto eu saí ali, eu não tinha medo de nada. Na hora que eu comecei, olha, é espírito, não sei o que, aquilo criou um processo dentro da minha mente de distorção da informação. Poderia ter te bloqueado, né? Exato. Então, por isso que eu faço um trabalho simples, assim, trazendo informação para as pessoas, que isso está acontecendo com todo mundo. O que tem é a quantidade de informação que nós consumimos distorcem a simplicidade, porque nós somos espíritos, muito antes de nascer.
Já sai. Então, essa informação nós já temos. Nós só nos perdemos no caminho, entre aspas, não, né, pela vida, pela inserção na matéria e tal, e esquecemos. Mas quando você começa a estudar a coisa, você vê que isso já faz parte de você. E quando você começa a conhecer o assunto, você disse que você teve um pouco de medo, mas também tem um outro lado. Quando você começa a conhecer o assunto, você sabe que acontece com outras pessoas, que existem métodos, né, de fazer, que tem jeito, tem técnicas, né, para fazer isso conscientemente quando a gente quer. Então, isso desmistifica também, né? E acho que faz parte do teu trabalho hoje falar sobre esse assunto de uma maneira simples, como você falou, né? Você vê, meu irmão, eu acabei de falar com o Sandro aqui, mandei mensagem para ele. Uma dessas semanas que eu comecei a sair do corpo, eu desci a escada, 15 anos, da casa, e meu irmão nessa época morava com a esposa lá. Eu estava esperando construir uma casa, estava ali. Aí meu irmão estava dormindo, flutuando uns 30 centímetros do corpo, assim. Eu vi o corpo, eu nunca tinha imaginado um negócio desse. O corpo do meu irmão e ele mesmo flutuando. Quer dizer, você não sabe quem é quem ali. Na verdade, nenhum dos dois, né? Sim. O corpo espiritual flutuando. E eu cheguei do lado, Sandro, vamos sair do corpo. Eu tô fora do corpo. Ele falou, ele respondia meio dormindo, zumbi, assim. Sandro, tá me ouvindo? Ele, tô. Vem cá, ele não saía daquilo. Sim. Aí você percebe a dificuldade de você... Mas tá ali. Ele sai do corpo. Aí quando você começa a dar os cliques, muitas vezes tentei fazer pessoas saírem do corpo enquanto estava ali acordar. O problema é que na hora que elas descobrem que estão fora do corpo, elas tomam um susto tão grande que voltam. Certo. E você agora, você falou, meu irmão, vamos sair do corpo, vamos fazer isso aqui. Você já combinou e saiu do corpo junto com alguém e foi para algum lugar? Já é um episódio bem conhecido. Né? Tem uma mega... Nós estamos, na verdade, todas as quartas-feiras no nosso canal, no meu canal no YouTube. Já passa os dados para quem está ouvindo. Nós tentamos, no canal Saulo Caldeirão, nós tentamos fazer um encontro em Fernandes de Noronha. E dessas vezes, que eu acho que tem uns 8 a 10 anos, nós conseguimos. Fui mega patrocinado, tal, foram mais de 10 pessoas, eu tenho até um relato de comprovações, de pessoas falando, nós lembramos das mesmas coisas, e é um grupo de, acho que entre 7 e 10 pessoas que lembram de tudo. Nossa, cada um da sua parte e tal. E isso foi comprovado. Então dá para marcar, é muito difícil, mas dá. Imagino. Normalmente você vai ganhando a autoexperiência por si mesmo. Você vai tendo pequenas comprovações dentro do seu próprio mundo e você vai vendo, mas você vai transferir. Às vezes são tão fortes que você tem uma experiência com uma pessoa do lado, os dois lembram da mesma coisa. Por exemplo, até e as coincidências que existem, por exemplo, como a nossa lá na Pets da Moca, assim. Muita coincidência. A gente não foi porque ele tinha mandado, a gente tinha tentado entrar em contato há um tempo, não foi? Sim. E a gente não marcou. Naquele dia foi eu e a Carita do nada para... Vamos pra onde? Não, vamos. Eu falei assim, vamos na Pets da Moca. Do nada eu falei assim. E tem um monte de pets ali, não vamos nessa que eu tô cansado de ir nessa, a gente vai sempre na mesma. Pegamos o carro e fomos pra Moca. Ele tinha sonhado comigo 2 dias atrás. 2 dias atrás. Ele disse que tinha dificuldade para lembrar dos sonhos às vezes, né? Muito. Então, ele tinha sonhado comigo. Eu tava num corredor dentro dessa Pets. Eu espirrei umas vezes no corredor. Quando ele parou assim, esse espirro... Ele me reconheceu pelo espirro. É muito fã, né? Eu falo que é muito fã. Aí ele me viu dentro da Pets da Moca. Eu tô aqui hoje porque o acaso me fez ir pra Pets. Ele disse que também não ia pra aquela Pets. Não, e eu não queria entrar, porque o filho, o Otto, foi ver negócio de aquário. E eu tava cansadíssimo. Eu falei assim, nossa, mas a gente vai aqui agora. Mas como eu gosto sempre de ir com eles, eu fui, né? Um exemplo. E ao prêmio. Um encontro que a gente pode falar que foi um acaso? Não, foi. Mas, entre aspas, não foi. Não foi. Não, porque então, eu nunca desisti de te convidar aqui. Eu falava sempre pra ela. Assim, ele é uma pessoa que a gente precisa trazer, porque tem muito conhecimento. Não, e a gente sabe do potencial de ajuda que você vai levar para as pessoas que estão assistindo, porque muitas pessoas devem ter muito medo. Eu tenho uma prima que tinha catalepsia projetiva e ela tinha muito medo, às vezes, de dormir, de ficar travada no corpo. Então, assim, até a partir morrer, de um né? conhecimento, ela para de ter medo. Então, esse conhecimento ele precisa ser passado, né? Nós, quando temos a catalepsia projetiva, que é a paralisia do sono, nós ficamos felizes, né? Eita, que gostoso, não vou conseguir me mexer mais, né? Porque a gente sabe que o corpo fica, você sai. Então, através do estudo, isso vai acalmando. Você vai vendo que, na verdade, isso é uma mecânica até parte do processo de estar aqui. O corpo é uma máquina que se movimenta por causa da consciência. No momento que ele adormece, não tem mais por que a consciência ficar nele. Então, às vezes, ela é ejetada para fora, como aconteceu com o meu irmão flutuando. Às vezes ela entra em paralisia do sono, tá? Às vezes sai inconsciente de várias formas. Mas a paralisia do sono nada mais é do que a máquina para de funcionar porque dormiu. Você acorda dentro da mesma, que não se mexe, não fala, quem está falando E o certo é você se acalmar nessa hora, inclusive por isso que a gente estuda, tem situações, e focar para sair. E sai.
Isso acontece, o medo vai acontecer por falta de conhecimento. Aí vai, isso é um espírito. Aí quando você começa a estudar, você começa a ver que não é assim. Mas você falou que também tem uma técnica que o medo é bom, né? Que Sim, ajuda você a evitar, né? A gente, por acaso, entre aspas também, né? A gente fez a técnica completa 5, que ela é voltada, ela usa o limiar do medo, que é a alta concentração, para tirar você do corpo, e tem funcionado. E eu vou fazer uma técnica hoje ou amanhã, que eu vou gravar ela, que é a técnica da gravidade, em que o objetivo dela é levar você para ela leva você para a dimensão mais próxima do corpo. E com isso você consegue sair mais fácil, rememorando. Mas para trabalhar ela, você também vai ter que trabalhar a questão do medo também, porque é como ter medo de andar no mundo. Você pode ser assaltado? Pode. Sim. Você tem que andar alerta? Tem. Eu não vou deixar de sair, porque tem gente doida lá fora. Você deixa sair porque tem? Não. A gente fica triste. Eu queria poder fazer alguma coisa. Um poder público talvez pudesse fazer alguma coisa a mais, mas a gente não pode deixar de viver. Então, a mesma coisa, o mundo espiritual existe. Ele está daquela forma lá, algumas vezes, tem seres altamente inteligentes e bondosos, tem seres em desarmonia. Eu não vou deixar minha liberdade ser travada por causa disso. Eu vou sair até se eu puder ajudar. Você fala muito da lucidez, né, Saulo? Uma marca do teu trabalho é falar sobre o equilíbrio emocional aqui acordado, quando Sim. você levanta, né? Você já está se preparando para a tua viagem astral. Tanto o equilíbrio emocional como a lucidez, eles são grandes ferramentas que te ajudam, né? Sim. Sim, a gente costuma falar que a questão de saída extracorpórea começa na hora que você acorda. Né? Você começa, na hora que você não pode sair de casa sem se alimentar. Você fica com fome, né? Você comer alguma coisa, durante o dia você precisa se alimentar. A espiritualidade é a mesma coisa. Você tem que estar o tempo inteiro sabendo o que está acontecendo, ver essa questão da sua lucidez, não tendo picos emocionais ou tentando não se desequilibrar, pelo menos pelos outros. As situações existem. Você tendo a manter a calma, isso faz com que suas energias fiquem boas. Você não faça com que libere hormônios no seu corpo, que você se auto-intoxica. Por isso que muita gente não dorme. Ela fica intoxicada de si mesma. Porque ela fica tão aquela travada. Tão reativa, né? Tem ela gente tá que você pega nela, ela tá dura. Tudo. Ela não relaxa nem os músculos. Então, se você vai deitar desse jeito, como é que você vai sair para onde? Você não está nem bem dentro. Então, a capacidade da saída é uma capacidade de lucidez com cuidado, desde o físico ao sistema energético ao processo mental. Todo emocional, inclusive, você fica no estado de relativa tranquilidade para poder se desprender que precisa dessa desmaterialização. Quer dizer, você não pode estar na hora de deitar preocupado. As coisas existem, mas na hora que eu vou deitar eu vou para o mundo espiritual. Lá no campo astral, na dimensão astral, as informações que você colheu até hoje, a gente ainda persiste lá com um nível hormonal, ainda tem hormônio no corpo astral? O corpo astral ele segue exatamente, ele é uma simbiose. Através do sistema energético que nós falamos, ele sincroniza tudo que está acontecendo. Então o corpo astral ele mantém até a doença. Se a pessoa desencarna ou está com uma determinada doença no físico, ela tende a ir para o astral. Tanto que existe um tratamento na posterior. A diferença é que já não degenera, como degenera o corpo físico, que não tem mais jeito, ele vai indo por causa da oxidação, ele vai embora. O corpo astral ele se regenera. Mas é comum, dependendo do tipo de situação de desencarne, que existe um pós-tratamento no desencarne. Você vai ter uma pessoa que desencarna de câncer, ela continua o tratamento até que ela vai melhorando e o corpo astral responde. Ela não levanta imediatamente. Então todo o sistema hormonal também passa pelo sistema energético, que densifica mesmo pela repercussão do campo áurico, né, que é um campo de explosão. Cada pensamento, cada repercussão com suas pequenas explosões que vão saindo na sua aura, no seu sistema energético, que também conecta você a determinadas frequências. Então na hora de deitar, além de você com você mesmo, tem você onde você está se conectando. Isso modifica bastante o processo, dificulta até certo ponto. E aí você começa a perceber a diferença quando você se cuida. Não só na alimentação, não só nos exercícios, mas no sistema energético, no equilíbrio, que faz como você muda. Inclusive, com os quadros de pacientes depressivos, em estado de... são bem mais difíceis. Quando você pega uma pessoa que está melhor mentalmente, ela tende a ter uma progressão melhor desse processo, até fisicamente. E aí a questão alimentação, né? Para a gente trabalhar essa questão da saída do corpo. É fazer o melhor que eu posso, né? Não é fazer o master, não precisa ser né? perfeito. É fazer o melhor que eu posso. Eu criei consciência que aquele alimento me traz um certo malefício, eu vou evitar, porque estou fazendo o melhor que eu posso. Eu não sou o melhor exemplo para isso, tá? Ainda não tenho muito que agitar, mas eu tento, principalmente a Kali também é muito mais certa que eu até desvirtuo a coitada. Eu consigo fazer isso, mas a alimentação mexe muito na gente. Se a gente pudesse cuidar direitinho, comer certinho, aí não precisa ser extremo também, né? Às vezes você precisa comer carne, não comer carne, é uma questão mais consciencial.
Se você não deixa de comer carne, você ajuda os animais, ajuda o mundo. Mas isso não necessariamente vai atrapalhar a sua experiência. Isso está acontecendo há muito tempo. O ato de sair do corpo não necessariamente melhora ou piora através da alimentação em relação à carne. A carne é um fator consciencial que anda digamos assim, numa estrada separada. Que é um plus, digamos assim. Que pode se utilizar em determinados pontos pela questão consciencial. Mas o ideal é você estar bem nutrido, fazendo, se possível, exercícios físicos, se alimentando corretamente, isso na questão física. Aí vem todo o resto de questões, acho que é tudo bem. Ali, vamos ignorar. Tem todas as outras questões envolvidas, que aí vem a parte mental, a parte energética, que tem que cuidar. Não adianta cuidar só de uma parte. O corpo físico também é corpo espiritual e também precisa de cuidado. Isso é uma coisa bem legal pra gente abordar, né? Quando a gente começa a entrar na espiritualidade, a gente começa a ver que a gente não é o corpo físico e a gente começa a tender a abandonar a ferramenta, né? Sim. Eu brinco que assim, se você começar a parar de colocar gasolina no teu carro, ele vai parar de andar. Se você colocar uma gasolina errada, ele vai engasgar. Se você não trocar pneu, não fizer manutenção, ele não vai se prestar à função que ele veio trazer. Então, ao mesmo tempo, o corpo físico ele é importante você também. Não pode ter só o carro também e o condutor tá ruim. Exatamente. Você enche o condutor de cachaça e vai dirigir, né? Primeiro porque pela lei nem pode. Mas independente da questão das regras aqui do código da gente, o próprio condutor também conta. Então o corpo tem que estar bom, que é o carro, e o condutor também, e numa harmonia, né? Você consegue fazer um paralelismo entre experiência de quase morte e experiência fora do corpo? A experiência de quase morte, uma experiência de quase morte, não dá para medir, mas ela equivale a mais ou menos umas 10 experiências lúcidas fora do corpo. Então, uma experiência de quase morte é muito acima. Principalmente que, normalmente, quando a pessoa tem uma experiência de um EQM, ela não sabe o que era. Então, aquilo é tão impactante para ela que muda de uma vez por todas. Porém, a projeção astral é superior à experiência de quase morte no montante. Se você vai vivendo a experiência de projeção astral, mais o conhecimento, mas aí você acaba tendo mais experiência com a pessoa que teve experiência de quase morte. Agora, o impacto é incrível. O que acontece? A experiência de projeção astral, nós diminuímos as repercussões, mantemos o corpo calmo para sair do corpo. A experiência de quase morte acontece uma repercussão, às vezes de parada até cardíaca. Você é arrancado, né? E você é arrancado na tora, até porque não tem mais como o corpo manter. E até na parte consciente, às vezes, você já estava passando por um estresse absurdo, né? Exato. E de repente aí vem o estresse da você saída. Simplesmente vê o corpo ali, vê a ala médica, ou vê o acidente, vê a situação toda, e viu que morreu, ou até vai para um lugar diferente. Não existe só a experiência de quase morte positiva. Tem muita gente porque normalmente eles distribuem essa. Sim. Tem muita gente que tem vergonha de falar que parou, foi para o inferno, por exemplo. Mas vai. Que a pessoa, na verdade, ela não é para onde ela vai, é para onde ela já está. É a frequência dela, né? Ela já está. A sintonia. Ela está na sintonia ruim. Tem gente que, eu conheço pessoas que estavam na sintonia ruim, que acesso a gente, que após o uso de uma determinada droga, ele entrou num processo de quase de experiência o corpo parou, parada cardíaca, e se viu num verdadeiro inferno. Era espírito rodeando por todo lado, batendo. Quando ele voltou, ele parou ali. Ele não parou de nunca mais se drogou. Eu não sei se é a mesma coisa, mas quando a gente vai para essas experiências assim, se a gente for pro cinema, tem aquele filme Ghost. Sim. Que o Sam morre lá, né? Que ele é o bonzinho da história, e aí vem uma luz. E já o bandido lá, que foi quem assaltou ele quando ele morre, ele já vê as sombras, né? Que já estavam com ele. Já estavam com ele. Esse é o detalhe. Não é que você vai, você já está. Então você às vezes pensa assim, não, essa pessoa está aí. Não, ela já está vibrando assim, ela já dorme assim. Ela pode até estar usando uma aparência, sorrisos que escondem, mas a característica não é negável. Uma experiência tua significativa, que pode ser inclusive o dia que você conheceu a tua mentora. Você pode... Você está falando... bom, a mentora... Eu conheci o Doc, que foi uma experiência forte. Eu vim conhecer o Doc, que só apareceu uma vez para mim e não mais. Tá? 30 anos depois de trabalhar, mais ou menos, estar trabalhando com isso. Eu comecei mais ou menos aos 15, 45. Olha como eu conheci. Pra você ver como uma questão da sua utilização é verdadeira. E como esses lugares também são legais. Eu fui para a comunidade Hare Krishna, passar um fim de semana lá. 3, 4 dias, comecei na quinta e nós voltando no domingo, coisa assim. Acordava às 4 horas da manhã, ia pro templo lá, nunca tinha ido. Nunca. Ia pro templo lá, mas foi pesquisa, pra um lugar calmo, ver como é. Um lugarzinho numa casinha de campo no meio do nada, só tava a gente lá praticamente, lá nesse lugar. Os caras dos monges lá e eu lá na casinha.
Aí, uma gazinha do nada, eu fui deitar, daquele dia que eu ia acordar de madrugada para ir lá, de novo lá, às 4 horas, fui umas 2 vezes só, depois não fui mais. Acordar de madrugada para ir lá, tem que ter espiritualidade demais. Eu prefiro, vou fora do corpo. Aí o Doc se apresentou para mim em paralisia do sono já. Eu estava em paralisia do sono, eu vi um rostozinho de um rapaz negro, assim, com um chapeuzinho. Nunca tinha visto, nunca vi aquele chapéu depois reto assim, e falando, eu quero falar com você. Ele me pegou, saímos juntos, fizemos um trabalho de amparo junto a um espírito que estava em estado de vampirização bem forte. E depois no final eu fiquei conversando com ele um tempão, super bem humorado ele. Eu fiquei conversando com ele um tempão, ele cheio de serizinhos em cima dele, como se fossem elementais assim. E ele falava comigo, eu brincava com aqueles seres, e ele esperando eu voltar pro corpo. Ele olhava para mim, eu abri os olhos lembrando de absolutamente tudo. Então assim, a gente quando sai do corpo, decorrer da vida, não pensa que você vai ver os mentores. Eles são mais sutis e normalmente não se apresentam. Eu consegui me apresentar, eles conseguiram se apresentar 30 anos depois, no momento que eu estava num lugar absolutamente sutil, me alimentando. Por isso que eu digo, a alimentação, sim, ela pode influenciar a determinado ponto, mas ela ainda assim anda numa via separada para ser extracorpórea, mas coincidentemente ou não. Aquele dia eu estava me alimentando só de coisas veganas. Eu não sou vegano, nem sou vegetariano, tá? Até porque eu, desde pequeno, comia qualquer coisa porque eu era bem doente. Minha mãe nunca forçou nada disso. Eu só fui melhorar depois que eu fui para Bahia. E eu conheci o Doc naquele lugar. Calmo, no meio do nada. Então, assim, o ato de espiritualizar, se alimentar melhor, o ato de você estar em lugares sutis, pensando sutis, funcionam para conexão. Talvez abra portas diferentes também, né, Saulo? Exato. Talvez, quando você está num lugar desse, você propicia essa abertura, sim, né? Mas é importante, pois é, quando a gente também sai em lugares como aqui, para fazer a nossa parte. Sim, nós estamos aqui, né? Quantas oportunidades você vai ter de ir para lá? Poucas, mas você está aqui, então também tem que ser feito um trabalho aqui, né? Não adianta esperar ir para lá para fazer alguma coisa. Você vê a dificuldade do Doc, que é o mentor, em se comunicar. Sim. Precisa estar absolutamente sutil. Significa, provavelmente, que quando nós desencarnarmos, nós vamos sutilizar-se a ponto de não mais conseguir acessar esses espíritos densos que estão aqui. Sim. Então, há uma oportunidade, essa é a palavra, talvez muitos mestres ou seres de alto nível encarnem somente para ter acesso aos espíritos que estão em necessidade. Eles precisam. Vamos encarnar porque só assim que a gente consegue chegar no umbral, só assim que a gente consegue entrar nas regiões inferiores. Então nós não podemos ter medo da situação disso, sim, que é uma oportunidade de estar aqui também. Assim, tem gente que fala, é pesado, depende do ponto de vista. Dizem que é mais pesado lá, né? A coisa acontece muito mais rápido do outro lado, né? A gente está aqui também para aprender a lidar com o nosso poder mental, né? Porque é tudo meio amortecido. Né? É para amortecer, para pegar um problemão, dividir em pequenos, para ter a sensação de recomeço, né? Quando você está aqui parece que está tudo recomeçando, mas na verdade você é alma antiga já, e já sabe, tem muita coisa acontecendo. Imagine se você estivesse aqui agora. Imagine, você vê como a encarnação é forte e inteligente. Se eu tiro vocês daqui agora, separo vocês dois. Você simplesmente agora não lembra mais nenhum dos dois, estão em outro lugar. Imagine se você conseguisse lembrar que um existe outro. Como que você ficaria? Você não conseguiria. Não conseguiria. Então, a sensação de recomeço é importante. Você fala também muitas vezes que na viagem astral você tem acesso a, vamos falar, frequências, dimensões de vidas passadas tuas. Sim. E que às vezes é bom não ter essas informações. Porque às vezes é muito pesado. É forte. Você pode reconhecer uma pessoa que foi muito importante para você numa outra vida e aquilo pesa, né, Saulo? Que você vem para cá até angustiado. Eu costumo ser uma pessoa bem nostálgica, assim, até talvez pelo signo canceriano e tal, e também em algumas induções da personalidade. Então, trabalhar com o passado é um negócio que eu estou em aprendizado. Eu não sei quanto. Tem gente que trabalha mais fácil, mas ainda assim nós estamos falando de uma coisa que, como eu disse, assim, é de um comparativo, que você não lembra de filhos, não lembra de situações espirituais do seu mentor, de amigos, ou de uma casa que viveu. Isso aqui às vezes não faz sentido para muita gente. Chama-se síndrome do estrangeiro. Quando você está nesse lugar aqui e você não se sente daqui, você não sente que as coisas combinem com você, a sua família, você não se conecta com ela. Você não se encaixa, né, no lugar onde você está. Em nada. É você falar, o que eu estou fazendo aqui? Isso muitas vezes é uma conexão muito alta com o outro lado. Imagine, se você inconscientemente já sente isso, imagine se você acessa conscientemente o passado. Às vezes é melhor deixar as coisas como estão, não mexer nelas, já que o universo, na sua grandiosa inteligência, assim nos deu oportunidade, né? Sim, existe um motivo, né, para não lembrar também, né? Não, mas obviamente que você pode também olhar. Mas, sinceramente, tem horas que é melhor deixar a montanha lá e Maomé à distância também.
É isso mesmo. E o nosso programa, gente, é pequenininho, mas o Saulo tem muito conteúdo. Fica o convite para vocês estarem indo até o canal. Quem não conhece, né? Acredito que muitos dos que nos acompanham já conhecem o trabalho do Saulo. Mas se não, passa teus contatos, Saulo. Pois é, aqui no Instagram, que está até ali também, Saulo Caldeirão _. Você tem meu canal no YouTube, onde eu faço diariamente os FAQs, são respostas e perguntas frequentes. Eu tenho cursos, técnicas gratuitas, tal. Também tem o meu site viagemastral.com, onde está tudo centralizado ali. E basicamente meu canal no YouTube, né? Que é basicamente isso aí. Uma mensagem espiritual para quem está assistindo a gente aqui. Olha, eu falaria da projeção astral, que é uma capacidade que você tem. Não é uma coisa que eu não estou falando para você, nós estamos falando de uma coisa que você não possui. Todos nós saímos do corpo. Não precisa nem acreditar. Não precisa. Mas você faz alguns testes, tipo, verifica, abre a possibilidade, trabalha principalmente a segurança no sentido de que é uma coisa que você já faz. O medo nada mais é do que um contexto social que está sobre a gente, da forma como nós vivemos atualmente. A nossa liberdade não pode ela ser minada por nenhum motivo, pelo mesmo motivo que eu vim até aqui com vocês na Rádio Mundial. Eu não podia deixar de vir, seja quais forem os riscos existentes no mundo, eu preciso vir. A gente precisa viver. É minha liberdade, inclusive, de estar fazendo alguma coisa boa junto a ela. Então, a mesma coisa é isso. Então, espiritualmente falando, a projeção astral está contigo. Você não precisa de absolutamente nada além de você mesmo. Obviamente, os estudos, a dedicação e a pesquisa. Se entrar em contato com você, isso não só cria conexões lá fora, como cria aqui. A gente aqui conectado também fisicamente, né? Projetados aqui. Né? É isso mesmo. Eu quero agradecer a presença do Saulo aqui, agradecer você que ficou com a gente. E a gente se vê no próximo sábado aqui no Ferramentas da Consciência. Saulo, muito obrigada. Obrigado por vocês. Obrigado. Obrigada.